Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Gabardo e vamos para mais uma aula de História. Então vamos separar o nosso material para a aula de hoje. O nosso caderno, folha para registro, lápis e lápis colorido, borracha e apontador. Eu vou dar um tempinho para você separar o seu material. Tudo certo? Então vamos registrar a nossa aula. Coloque a data, a aula 21 e o nosso tema, Ocupação e Povoamento do Brasil, Africanos. Um tempo para você registrar.
Então vou mostrar para vocês as atividades que chegaram hoje para mim. Olha que legal! O Bruno Schneider Fontes, do 4º ano B da Escola Nossa Senhora do Carmo, estava tomando chimarrão. Era da nossa aula sobre o povo Guarani, aula 15. E a atividade da Pietra Mendes Alves, do 4º ano B da Escola João Amazonas, das caravelas de Portugal e de Espanha. Nossa aula número 18. A Emily Vitória da Silva, também da Escola João Amazonas, também fez a nossa maquete sobre as grandes navegações. Ficou muito bacana. E a atividade da Lívia, do 4º ano E, da Escola Francisco de Rosso. Como ficou bacana, ela colocou até os monstros. Então vamos revisar a nossa aula anterior. O Paraná era povoado por indígenas das nações Guarani, Xetá e Caigangue, por espanhóis e portugueses, antes da chegada dos povos africanos. E observamos a importância dos africanos para a construção do Brasil. Eles estavam presentes nas mais diversas atividades econômicas. Estudamos também sobre a colonização do território brasileiro pelos portugueses. E a organização do território em capitanias hereditárias é a opção pela mão de obra de africanos escravizados feito pela coroa portuguesa. O Brasil recebeu cerca de 4 milhões de africanos trazidos pela imigração forçada de diferentes etnias e culturas africanas. E o continente africano, vimos também que era composto por reinos organizados politicamente. Hoje o continente conta com 54 países independentes. Que eles eram hábeis mineradores e conheciam avançadas técnicas de metalurgia. Seus conhecimentos técnicos contribuíram para o desenvolvimento da agricultura no Brasil. E vimos um exemplo dessa técnica metalúrgica, que é a cabeça de bronze de Ifé, que surpreende pelos seus detalhes. Os portugueses exploravam a costa africana atrás de riquezas. Os povos africanos trazidos para o Brasil eram da nação Iorubá, onde hoje é a Nigéria, e Bantô. O idioma Iorubá é ensinado até hoje no Brasil, sobretudo nas religiões de matriz africana. E finalizamos com uma atividade representando a vida dos povos africanos, Iorubá e Bantô, antes da vinda para este território. Mas será que depois dessa chegada, eles aceitaram pacificamente a escravização? Não. Hoje nós vamos aprender sobre os quilombos. Os quilombos eram comunidades formadas por escravizados fugitivos. Então, sim, eles, quando conseguiam fugir dos capatazes das fazendas, que nós vimos dos engenhos, eles corriam para a floresta, bem longe, bem distanciado das cidades que tinham, e eles acabavam formando comunidades para se protegerem. Aos poucos, essa formação de quilombo, nós vamos ver que também nos ajudou a colonizar o nosso território. O mais famoso dos quilombos é o Quilombo dos Palmares. Ele se localiza na região da Serra da Barriga, onde hoje é o estado do Alagoas. Um dos seus líderes foi Zumbi dos Palmares, mas isso também nós vamos estudar mais para frente. E como estão esses quilombos atualmente? Será que essas comunidades ainda existem? Porque quando a gente fala em comunidades quilombolas, o período lá na colonização do Brasil, mas na verdade não, eles existem e estão bem presentes aqui no nosso estado também. Essa é uma foto de habitantes de comunidades negras rurais formadas por descendentes de africanos escravizados. Atualmente, os quilombolas não são mais comunidades isoladas e eles estão espalhados por todo o território brasileiro e eles lutam pelo direito de propriedade de suas terras, consagrados pela Constituição de 1988. Observa bem esse mapa. Este é um mapa do Brasil que vai nos mostrar aonde estão as comunidades quilombolas hoje. A diferença que você pode observar no mapa é que onde tem essas marquinhas verdes são as terras quilombolas que já estão tituladas, ou seja, que eles já são proprietários legais das suas terras. São 163 em todo o nosso território nacional. Já as terras quilombolas que estão em azul são 1.514 ao total e elas ainda estão em processo de reconhecimento e de propriedade das suas terras. Aqui
mostra o nosso estado do Paraná. Nós temos 37 comunidades quilombolas. Mas onde estão essas comunidades quilombolas aqui no Paraná? Vamos prestar atenção? Essas são as cidades com comunidades quilombolas aqui na nossa região: Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Campo Largo, Candói, Castro, Cerro Azul, Curiúva, Doutor Ulisses, Guaíra, Guarapuava, Guaraqueçaba, Ivaí, Lapa, Palmas, Pinhão, Ponta Grossa, Reserva do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu e Turvo. Será que próximo da sua cidade também tem uma comunidade quilombola? Então vamos ver aqui no nosso mapa do Paraná aonde que fica a primeira comunidade quilombola paranaense que foi titulada. Nós temos 37, mas a única que conseguiu ter a posse desse seu território legalizado como quilombo foi o quilombo Invernada Paiol de Telha. Então esse quilombo fica aqui perto de Guarapuava. E foi uma luta de muitos anos até eles conseguirem essa documentação legalizando o seu território, por mais que por séculos eles tivessem habitado ali. Eles chegaram até a morar perto da estrada, porque pela disputa com o governo pelas terras eles acabaram sendo expulsos e depois reintegrados e dado a posse. Agora vamos fazer uma análise desse mapa. Eu quero que vocês observem bem o que a legenda está indicando. Um tempinho para você observar. Deu tempo de vocês analisarem? Então vamos analisar comigo. Estão vendo essas diferentes tons aqui de marrom, que vai desde um bege clarinho até um marrom bem escuro? É a porcentagem de pessoas negras e pardas em cada uma das cidades. Sim, então se você apontou que a nossa legenda está falando porcentagem da população de pretos e pardos na população total, então você acertou. Agora, olha para este mapa aqui. Quais são desses tons que mais tem neste mapa? Observaram bem? Como nós temos mais partes onde tem baixa população de pessoas negras, ou nós temos mais uma população entre 40% e 50% de pessoas negras e pardas? Então, nós vamos prestar atenção um pouquinho mais a fundo nesse mapa. Então, agora são duas perguntas para você analisar. Qual é o significado do marrom mais escuro no mapa da legenda? E qual a cidade paranaense que tem o maior número de negros e pardos em sua população? Aponta para mim no mapa. Um tempinho para você analisar.
Conseguiram descobrir o significado, então? Apontaram para mim? Então, aqui está dizendo, a cor marrom mais escura, que a população dessas cidades tem entre 60 a 74,99% das pessoas de cor negra e parda. Bacana, né? E vocês identificaram qual é essa cidade que mais tem pessoas negras? Alto Paraíso. Muito bem. E eu destaquei para vocês uma outra cidade chamada Adrianópolis. A cidade de Adrianópolis é a cidade com a maior concentração de comunidades quilombolas no nosso estado. Então, mais duas coisinhas para vocês analisarem nesse mapa. O que significam os círculos vermelho e verde no mapa? E tem pessoas de ascendência negra entre a população paranaense? Então, um tempinho para você analisar. Conseguiram responder? Então vamos lá. Os círculos que são vermelhos são as comunidades certificadas, ou seja, reconhecidas como quilombos, comunidades quilombolas. E as comunidades em verde, que estão aqui, são poucas. Elas são comunidades que ainda estão em processo de reconhecimento do seu estado enquanto comunidade quilombola. E agora, segundo a nossa fonte, você conseguiu avaliar? A nossa fonte está dizendo que nós temos presença negra no nosso Paraná? Como é que é? Respondeu para mim? Tem sim, e muita. A maior parte das nossas cidades tem em torno de 25 a 49,99% de população considerada negra e parda. Muito bacana, não é mesmo? Então vamos seguir a nossa aula com um conto africano. A professora Deia interpretou lindamente a história Alafiá. Eu espero que vocês gostem. Vamos ouvi-la. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da tua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração. Quem sabia dessa história antes mesmo da canção? Da tua mão, da tua mão, da tua mão. Eu estou ouvindo a história chegando. Vocês estão ouvindo? Ela está aqui na minha sala e ela veio guardada em um livro maravilhoso. Olha só a capa desse livro. Ele se chama Amores em África. É da editora Paulinas. E quem organizou todo esse livro, que colheu esses contos que a gente vai ouvir agora, foi a Lenice Gomes. E as ilustrações são da Denise Nascimento. A história que nós vamos ouvir hoje se chama A Princesa de Alafiá. A Princesa de Alafiá, Lúcia Fidalgo. Um dia, o mundo foi criado e no céu apareceu o sol. Também vieram nuvens e chuvas para refrescar a terra. Terra quente, quente terra. A chuva formou rios que desceram pelas montanhas escarpadas em busca do mar salgado e grande. E nos rios nasceram peixes, surgiram pedras,
plantas e alimentos. O rio cantou o canto das águas e Olorum criou o mundo. Depois o mundo foi se ajeitando e os continentes se dividindo. Nas águas dos mares e dos rios, homens e mulheres se banhavam, e reis e rainhas também viviam por lá. Um dia, nasceu numa terra africana uma princesa, filha de rei e rainha, a qual ganhou dos dois um nome muito bonito. A mãe disse: vai se chamar Alafiá. E o pai completou: terá como qualidades a coragem e a valentia, e nunca vai desistir de lutar. Alafiá morava no reino de Daomé, e ali cresceu junto dos pais e dos irmãos. Um dia, Alafiá olhou para o céu e viu uma estrela brilhando bem forte, mais forte do que todas as outras. Deu uma tristeza nela, que ficou forte aquela dor, doeu no peito. Então, ela disse para a mãe: mãe, você nunca vai morrer. Diz para mim, diz que nunca vai me deixar ir morar com aquela estrela. A mãe abraçou a filha e disse: filha, um dia todos nós vamos morrer, assim é a vida. Mas nunca vamos nos separar, pois nosso amor será sempre mais forte do que nossa morte. Naquela noite, a princesa dormiu um sono cheio de sonhos, bons e ruins. E no dia seguinte acordou cedo, pois era dia de festa. Iria haver uma luta na aldeia e todos ajudavam nos preparativos. Na festa, os guerreiros lutavam com coragem e valentia. Mas no fim da festa, Alafiá viu na sua aldeia uma grande confusão. A tribo inimiga que havia ganhado a luta invadiu a aldeia e com armas de fogo matava aqueles que resistiam à prisão. Alafiá agarrou-se nas pernas da mãe e foi arrastada pelos homens junto com seus pais e irmãos, jogados em uma grande embarcação. Alafiá tremia de medo, arregalava os olhos e perguntava baixinho: mãe, não vamos nos separar, né? Para onde estão nos levando? A mãe abraçava a filha e com carinho pedia: não chore, filha, seja forte e lembre-se sempre, você é uma guerreira. E assim, eles navegaram longos dias. Um mar agitado. Havia pouca comida, nenhuma luz e muito sofrimento. Rumores de tristezas flutuavam nos pensamentos atormentados da menina. Os olhos da menina viam agora muitos homens e mulheres sendo espancados e morrendo com fome e frio. Seus medos não eram mais de mandus e tutus, eram medos maiores e mais reais. E a mãe, vendo o medo da menina, fazia nela um dengo e dizia: dorme, meu xodó. E Alafiá dormia embalada no canto da mãe. O vento sopra, remexe as marés, umas vezes tira algo que amamos e em outras traz coisas que aprendemos a amar. E assim foi com aquela embarcação. O vento soprou para uma terra linda, mas a terra amada tinha ficado lá longe. Quando saíram, muitos homens e mulheres ficaram cegos, pois havia dias que não vinham a luz do sol. Foram então arrastados para um lugar imenso, coberto com telhado de palha. Homens estranhos separaram as crianças dos adultos e os homens das mulheres. Alafiá viu sua mãe e seu pai sumirem, levados por esses fortes homens. Depois desapareceram seus irmãos e ela gritou: mãe, não me deixe. Eu não te deixarei, minha filha. Não esqueça que tudo que é realmente nosso não se vai para sempre. Aquela foi a última vez que Alafiá
viu seus pais e seus irmãos. Depois, levaram a princesinha para uma fazenda, um engenho de cana-de-açúcar. Quando lá chegou, foi logo escolhida para fazer companhia à Sinhazinha. A Sinhazinha era linda, pele clara, olhos azuis, cabelos compridos. Usava roupa bonita, roupa de festa. A Lafiá também era linda, pele negra como a noite, olhos grandes e escuros e cabelos crespos e negros, negros e compridos. Com o tempo passando depressa, a Lafiá foi aprendendo a língua dos brancos. Crescera dentro da casa, mas sofria em ver os outros escravos passarem por castigos terríveis. A Sinhazinha pedia para ela: conta uma história para mim do teu povo. E a Lafiá contava para ela que era a princesa das terras africanas. Falava da mãe, do pai, dos irmãos e chorava cantando um canto triste da sua aldeia. Sinhazinha gostava de ouvir e abraçava a Lafiá, dizendo que sempre iria protegê-la. Só que as outras pessoas da casa, quando ouviam aquela história de princesa, riam dela e diziam que era doida. Onde já se viu uma princesa negra? Dizia o pai da Sinhazinha. Mas ela não ligava. Sabia que era princesa e que um dia ainda iria libertar o seu povo. A Lafiá ia até a senzala onde viviam os negros para visitá-los e saber o que queriam. Liberdade, princesa, liberdade é o que queremos. Falavam do quilombo, para onde os escravos fugiam e viviam livres. A Lafiá sonhava fugir para lá e logo descobriu o caminho. Ela cresceu e com 19 anos virou uma moça bonita. Sonhava toda noite em fugir para o quilombo. Um dia, uma noite, acordou. Não conseguia dormir. Olhou para a Sinhazinha e viu que ela dormia e sonhava com o seu amor. Sinhazinha iria se casar, ir embora dali com seu marido, com seu amor, e queria levar com ela a Lafiá. Mas a Lafiá queria também encontrar o amor e muitas vezes sonhava com ele. Um guerreiro forte e bonito. Sabia que um dia iria encontrá-lo. A Lafiá gostava de Sinhazinha, mas queria liberdade e queria libertar seu povo. Então fugiu. Abriu a senzala e libertou quem queria. Todos correram pela floresta e não pararam de correr, até que cansaram e adormeceram. Logo que acordaram, correram mais. Agora parecia estar muito longe. Quando a noite chegou, estavam cansados e famintos, mas ouviram tambores e sons, como os que ouviam na África. Correram mais um pouco e finalmente chegaram ao quilombo. Ao redor da fogueira, os negros dançavam felizes. Todos foram recebidos com carinho. Comeram, beberam e dormiram uma noite de liberdade. A Lafiá sonhou naquela noite com sua mãe, seu pai e seus irmãos. Eles estavam livres e sorrindo para ela. E a mãe dizia: não esqueça, filha, você é uma guerreira. Logo ela viu que a mãe tinha razão. E no quilombo, durante as noites estreladas, contava lindas histórias do povo de Daomé. E contando suas histórias um dia, a Lafiá percebeu que seu coração recebia visita. E foi no quilombo que conheceu o guerreiro com quem sonhava e assim por ele se apaixonou. Era um líder valente que ensinou a Lafiá a lutar e cavalgar. E logo os dois se casaram com uma grande festa no quilombo. Naquela noite tiveram sonhos de liberdade e de amor. Abraçados lado a lado, sentiram o calor da noite invadir o coração dos dois. E juntos
lutaram muito para libertar outros negros escravizados. Até hoje, Alafiá vive na memória do seu povo como uma guerreira incansável que lutou sempre acreditando na liberdade e nas últimas palavras que ouviu de sua mãe. Tudo que é realmente nosso não se vai para sempre. E o que foi de vidro quebrou-se, e o que foi de papel molhou-se, e entrou por uma porta e saiu pela janela. Se você gostou dessa história, nunca mais se esqueça dela. Daomé é uma região da África, que hoje é a atual Benin, fica lá na África Ocidental. E ela foi trazida para o Brasil para ser escrava. Alafiá existiu e sua história está contada e guardada para nunca mais ser esquecida. Aqui, no livro de Amores em África. Gostaram da história? Linda a história da Alafiá, né? Desde quando ela estava na sua aldeia na África até a chegada do quilombo aqui no Brasil. Eu tenho certeza que você aprendeu muito com este conto. Então nós vamos falar agora que traz as lembranças que nós temos da nossa ancestralidade. São os nossos valores civilizatórios. E nós vamos falar especificamente dos valores civilizatórios afro-brasileiros aqui no Brasil, né? Então a nossa herança cultural. O que é a nossa herança cultural? Lembra que a gente já estudou sobre a nossa ancestralidade, sobre... Lá acho que foi na aula 12 que nós falamos sobre a nossa família, os nossos biotipos. Então, vamos compreender melhor o que significa essa ancestralidade. Vamos ver o depoimento da professora Solange França Bariotto. Olá, estudantes! Eu sou a professora Solange e eu vou falar sobre ancestralidade. Ancestralidade é falar das pessoas que fizeram parte do nosso passado, como nossos avós, bisavós, os quais trazem as experiências vividas e conhecimentos que são passados pelas gerações de maneira oral. O conhecimento que não foi adquirido nas escolas, e sim com a sua vivência durante toda a sua vida. Por esse motivo, em vários países do continente africano, os mais velhos são considerados sábios. Quando eles falam, todos ouvem com muito respeito, e a sua história são passadas para filhos e netos. Essas pessoas são chamados de griots. E por falar em griots, eu vou contar um pouquinho da minha história de quando eu era criança. Eu morava com a minha avó, e a minha avó, aos sábados, gostava de contar histórias, os causos, como ela dizia. Ela fazia um fogão de tijolos no fundo do quintal e colocava uma panela, esta panela aqui, e fazia um bolo de fubá com erva doce. À noite, nós nos sentávamos no chão, a minha avó na cadeira dela, e ela começava a contar as histórias da carochinha, do peixe-boi, do macaco que gostava de cocada, entre outras. Essas histórias que depois, quando eu comecei a ler para os meus filhos, eu vi que elas fazem parte dos livros de história. Mas então, a minha avó contava com cada detalhe, as histórias eram riquíssimas, nós ficávamos assim olhando sem deixar os olhos da minha avó. E ela era uma pessoa muito sábia. Minha avó nunca havia estudado, mas ela tinha muita sabedoria mesmo. E quando ela cozinhava nessa panela, ela dizia, ela lembrava da sua mãe. E a mãe dela também gostava de cozinhar e contar muitas histórias, os causos. Essa panela, ela faz parte da nossa herança, ela faz parte dos meus ancestrais. Gostaram? Então até a próxima e se cuidem! Muito bacana esse depoimento da professora Solange, né? Que gostosa memória dessa avó. Então, vamos reforçar esse conceito de antepassado. Os nossos antepassados vivem em nós tanto no aspecto biológico, cabelo, cor de pele, formato da boca, cor dos olhos, quanto no aspecto cultural, costumes, trejeitos, crenças, vocabulário, alimentação e outros. E você consegue reconhecer dentro da sua família esses valores? Você já parou para prestar atenção o seu biotipo, de que parte da tua família você puxou? E se dentro da tua casa tem algum objeto que seja de tradição tua familiar?
É bem bacana fazer essa pesquisa. Então, os africanos cultivam um grande amor por seus ancestrais, antepassados. A isso nós chamamos de ancestralidade. Vocês perceberam como as professoras dão muito valor às pessoas que vieram antes delas na sua família, os nossos ancestrais, quem nasceu antes. Então, porque todo esse valor, todos esses conceitos são passados, no caso da cultura afro-brasileira, oralmente, através de contações. E como é bom a gente ouvir uma história dos nossos avós, não é mesmo? Esses valores civilizatórios são essenciais para a ancestralidade brasileira, porque são elas que vão fazer emergir esses valores a partir de todas as gerações. São valores de ancestralidade, oralidade, circularidade, religiosidade, corporeidade, memória, musicalidade, cooperativismo, ludicidade e axé. Então, qual desses valores a gente consegue identificar através dos contos que a gente escutou? A resistência e a ancestralidade africanas deixaram grande herança africana para a cultura brasileira em diferentes áreas, principalmente no que se refere à memória, porque quando a gente cultiva a memória, a gente mantém a presença africana entre nós, a gente dá espaço para ela emergir. Então, esse processo é que viabiliza o nosso reconhecimento das nossas origens, assim como oralidade. Lembra que a professora Solange falou da contação oral das histórias, que depois ela reconheceu quando foi contar para os seus filhos? Essa é uma tradição africana, que na África é chamado de griot e griota. Constituem-se em contadores e contadoras de histórias. São como um acervo vivo de um povo. Carregam nos seus corpos histórias, lendas, feitos, canções, lições de vida de toda uma população. E o griot, ele não se torna um griot, ele nasce griot. Então tem a ver com as suas origens e com as tradições da sua família. Esse cargo importante de passar adiante as contações, as histórias do seu povo. Eu transcrevi para vocês aqui alguns trechinhos da fala da professora Solange. Vamos ler juntos? Eu vou contar um pouquinho da minha história, de quando eu era criança. Eu morava com a minha avó e a minha avó, aos sábados, gostava de contar histórias, dos causos, como ela dizia. Ela fazia um fogão de tijolos no fundo do quintal e colocava uma panela, esta panela aqui, e fazia um bolo de fubá com erva doce. À noite, nós nos sentávamos no chão, minha avó sentava na cadeira dela e ela começava a contar as histórias. Histórias da carrochinha, do peixe-boi, do macaco que gostava de cocada, entre outras. Essas histórias, depois, quando eu comecei a ler para meus filhos, eu vi que elas fazem parte dos livros de história. Muito bacana! Vamos fazer uma atividade sobre essas falas? Então agora eu quero que você escolha só um desses quadrados e você vai copiar no seu caderno e vai fazer um desenho ilustrando essa fala, esse trecho da fala da professora Solange. Eu vou deixar um tempinho para você escolher um desses quadrados e copiar no seu caderno.
Copiaram? Então agora eu quero que você escolha um desses valores civilizatórios afro-brasileiros para colocar como título do seu desenho. Um tempinho para você escolher. Conseguiram terminar? Que bom! Então a nossa aula fica por aqui. Um beijo no coração, fiquem bem e até a semana que vem!